Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Que essa paz possa permanecer dia e noite, possa permanecer todos os dias da nossa vida, porque o que precisamos mesmo é que nós vivamos na paz, na abundância, na prosperidade, na dependência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui nesta noite agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade e queremos compartilhar com os amados, amadas, uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que está baseada no livro de Gênesis. Então, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 45. Então, 45 do livro de Gênesis. Amém? Nós vamos ler alguns versículos que a partir do versículo 16. Tá bom? Então, Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 16. Se você puder abrir a sua Bíblia, amém. Se não, você pode acompanhar a leitura, tá bom? Então diz assim, Gênesis 45, versículo 16. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó. E tanto o faraó quanto os seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim. Carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e as vossas mulheres. Tomai também vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar, não tenhais nenhum medo pelo que vão deixar para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Amém? Por enquanto, até aqui. Né? Todos nós sabemos da história, né? Que aconteceu no Egito. Deus revela a José o sonho de Faraó a respeito das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas seriam 7 anos de abundância e as 7 vacas magras seriam 7 anos de escassez. E foi exatamente assim como aconteceu. Então, Faraó colocou José como o comandante, né, maior de todo o Egito, ficava apenas na autoridade abaixo de Faraó para comandar esses anos, 7 mais 7, esses 14 anos. Então, como na revelação, aconteceu exatamente, né? Então, houve 7 anos de muita abundância. E durante esses 7 anos, então, através da sabedoria, da inteligência, né? Da integridade, da honestidade de José, foram colhidos grandes colheitas, né? Se armazenou durante esses 7 anos o suficiente para, né,
aguentar depois aqueles 7 anos de vacas magras, que seriam anos de grande escassez. E aconteceu exatamente assim. Bem, durante os 7 anos, né, de muita fartura, eles acumularam, e durante o período de escassez, muitos povos, né, circunvizinhos, próximos ao Egito, foram para o Egito para comprar comida, né, para se alimentar, para alimentar o gado. E também com a terra de Israel não foi diferente. Muitos desceram para o Egito. E Jacó enviou seus filhos, né? Enviou seus filhos para comprar comida lá no Egito. Então é mais ou menos essa história, né? Ora, já haviam se passado pelo menos 3 anos, quase, né? Pouco mais de 3 anos, desse período de escassez muito grande, muito forte. E ainda faltava de 3 a 4 anos para que esse período das vacas magras terminasse. Então, Faraó faz um convite, né, para José, sabendo de que o restante da sua família, né, estava lá na terra de Canaã. Então faz um convite dizendo para José, José, vai lá, pega o seu pai, né, e tal, sua mãe, sua família, as crianças, o gado, traz tudo para cá, nós vamos cuidar de vocês, né? Eu vou dar o que é de melhor para vocês aqui, até que esse período passe, né? E aí vocês vão ter todas as condições de ter uma sobrevida abençoada e tal. E José, então, concordou com aquilo ali, achou muito bom, né? Aos olhos de Faraó, esse convite, né? Muito bom. Todos os conselheiros de Faraó consideraram muito boa, né, essa sugestão, e José fez assim, né? Mandou chamar o seu pai lá da terra de Canaã, né, do Egito, para vir para o Egito. E Jacó, então, pegou seus filhos, pegou as mulheres dos seus filhos, pegou os netos, tal, pegou tudo que ele tinha e veio para o Egito. E foi habitar na melhor parte que o Egito tinha para a criação, né? Que é a terra de Gósen. Então, uma terra muito fértil para a agricultura, para a criação de rebanho, porque tem pastagens, né? Tem umas áreas no Egito, né, que o rio Nilo, quando transborda, ele transborda e as suas águas vão tanto para um lado para o outro, são quilômetros que essas águas invadem, né, na época de cheia. Então, quando invadem essas duas áreas, né, tanto a esquerda quanto a direita do rio Nilo, né, então essas áreas ficam extremamente férteis, que até hoje são os locais aonde os egípcios fazem as suas culturas, né? Fazem lá os seus plantios e também tem, né, a manutenção do seu gado. Então, ali naquela época aconteceu a mesma coisa. E José, então, traz o seu pai vem habitar ali naquela terra e aceitou o convite de Faraó, que a princípio era um bom convite. Mas vejam, a época das vacas magras, né, da escassez, 4 anos. Estava faltando em torno de 4 anos. Né? Então, 4 anos ia se cumprir, né, o propósito de Deus sobre a terra do Egito e sobre toda a terra circunvizinha, né? Nós não sabemos se isso aí atingiu o mundo todo, mas pelo menos os países, né, as terras, os povos que estavam ao redor do Egito passaram, vivenciaram aquela dificuldade.
Então, Jacó vem, né, vai habitar no Egito e os 4 anos passaram. Os 4 anos foram embora. E com certeza a terra voltou a produzir com a sua abundância natural. Todas as terras próximas, inclusive a terra de Canaã, da onde Jacó havia saído, né? Com certeza voltou a produzir também. E a Bíblia diz que Jacó, pelo menos Jacó, né, viveu, desde que foi para o Egito, né, ele viveu 17 anos. 17 anos. Então, se eu não me engano, ele tinha 130 anos quando ele desceu para o Egito e ele morreu com 147 anos. 147 anos. Então, ele ficou 17 anos no Egito. Quando, teoricamente, ele só precisava ficar 4 para que se cumprisse o período das vacas magras e ele então pudesse retornar para a terra, né, a sua terra, a terra prometida, a terra que Deus, né, havia prometido a Abraão, né, seu avô, e a Isaque, o seu pai. Ora, nós sabemos que os propósitos de Deus, as promessas do Senhor, elas não falham. O salmista Davi disse: Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a palavra de Deus, né, quando Deus promete, Deus cumpre. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir. Ora, ali naquele momento houve uma situação contrária que poderia, de alguma forma, atrapalhar o cumprimento dessa promessa. Vejamos todos nós que aqueles 4 anos, né, se transformaram em mais de 400. Em mais de 400 anos. Que o povo judeu ficou no Egito. Desceu para o Egito, né? Desceu porque é a terra mais baixa, né? Desceu para o Egito. Então, para ficar aquele período das vacas magras, em torno de 4 anos, acabou ficando mais de 400 anos. Por quê? Porque se acomodaram, né? Se acomodaram, gostaram, ficaram felizes, ficaram satisfeitos, né? com aquela situação. Ali eles estavam tranquilos, né? Ali ninguém se metia com eles, o faraó era favorável, né? Então eles tinham a guarda do grande e poderoso exército de Faraó, né? Então eles eram queridinhos de Faraó por causa de José, né? Porque se não fosse José, se não fosse o Deus de José, se não fosse a revelação, né, que Deus entregou a José, talvez o povo do Egito tivesse perecido, né? Teriam todos morrido de fome. Então, era uma situação cômoda, né, para o povo de Israel, ficar ali naquela terra, a melhor terra do Egito, uma terra boa, né? Então, com certeza, ao se passarem os 4 anos, né, das vacas magras, então, com certeza, o que aconteceu? Né? Aconteceu que aquela terra de Gósen, né, que é a terra mais fértil até hoje do Egito, né, ela com certeza produziu maravilhosamente bem para o cultivo, né, para o plantio, para o pasto, para os animais. Então, eles se habituaram e ficaram ali e foram perpetuando, né, as suas vidas ali naquele local. Mas a promessa de Deus não era ali. A promessa de Deus era na terra de Canaã. Era na terra de Canaã.
Então, às vezes alguém chega e diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certo por linhas certas, porque aquilo que está torto, Deus conserta. Entende? A escrita de Deus é sempre certa, e se a linha está torta, Deus conserta a linha, para ela ficar certa também. Porque Deus não tem nada de torto, Deus não escreve nada de torto. Então, a nossa vida, primeiro, Deus conserta, e depois escreve na minha vida e na sua vida uma nova história. Então, nós somos agradecidos a Deus, né? Pelo amor, pela bondade, pelo cuidado de Deus, né? E, infelizmente, porque deixaram-se levar por aquele lugar, né? E ficaram mais tempo do que deveria, então as coisas mudaram, né? Eles se acomodaram, eles perderam a visão, perderam a ideia, né? Tão latente na vida de Abraão, de Isaque e Jacó, que a Canaã era a terra prometida, né? Então, os seus filhos ficaram ali, né? Se multiplicaram, se tornou uma nação grandiosa no meio dos egípcios, né? Tanto que quando houve o êxodo, né? O povo judeu saiu da terra do Egito, pelo menos mais de 1.500.000 pessoas saíram. Então aquele pequeno grupo, né? De 200, 300 pessoas que tinham chegado 400 anos antes, agora era um povo numeroso, né? Então Deus os fez multiplicar. Mas eles passaram por situações complicadas, né? Situações complicadas. Por quê? Porque José morreu. Porque o faraó, que olhou com os bons olhos a vinda e fez o convite para que eles viessem, também morreu. Então, a história é outra, o momento é outro, os personagens são outros, né? E a situação deles ficou complicada. Então, eles de livres, eles de liberto, né? Eles próspero, acabaram colocando em o Egito numa situação complicada. E Faraó, então, temendo, né? Começou a escravizá-los. E depois, então, né? Nós vimos a situação complicada que eles passaram a vivenciar ali no Egito. De convidados a estarem, né? Agora estavam ali presos, aprisionados, né? Debaixo de uma autoridade terrível de Faraó sobre a vida deles. E aí então eles começam a clamar, começam a se lembrar das promessas, né? Eles começam a se lembrar das promessas de Deus. E nas promessas de Deus, né? Não estava incluído aquele lugar. Não era um lugar para eles estarem. As promessas de Deus eram na terra de Canaã, não ali, no Egito. E eles começam a clamar. Então Deus, como que se diz, né? Se lembra, se recorda, né? Da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, todos conhecem, né? Levanta Moisés, Arão e tal, para voltar no Egito. E Deus levanta um grande libertador, que é Moisés, para que pudesse, através do poder e da autoridade do Senhor, pudesse chegar a Faraó e fazer com que o povo fosse novamente liberto e voltasse para a sua terra de origem, né? Então, meu irmão, minha irmã,
Com isso nós aprendemos, né, uma lição de que nós nunca podemos esquecer das promessas de Deus. Nós nunca podemos sair da promessa de Deus. Se Deus tem promessa para você, né, não tente mudar essa promessa. Não tente fazer aquilo que você não tem que fazer. Entende? Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus cumprir a sua promessa. Né? Então, não faça nada por iniciativa própria. Você pode tentar, até com boa vontade, mas você pode atrapalhar os planos de Deus. Entende? Você pode postergar os planos de Deus, às vezes por causa de uma atitude sua, né? De uma atitude sua. Então, tenha cuidado, converse com Deus, né? Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus cuidadoso, Deus é um Deus que está sempre pronto para nos abençoar. Às vezes nós não entendemos, né? Muitas coisas nós não vamos entender. A própria Bíblia diz, né, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os de Deus são muito mais altos, muito mais elevados. Quem somos nós para compreender? Né? Agora, nós temos que estar vigilantes, né? Vigiando, entende? Para que nós possamos ficar assentados aonde Deus nos colocou, aonde Deus firmou as suas promessas com você, com a sua vida. Deus plantou você aí. Deus colocou você aí. Então a sua história é aí. É aí que Deus vai escrever a sua história. Ah, mas eu quero... Mas não tem esse negócio de querer ou não querer. Nós temos que ficar debaixo da vontade do Senhor. Entende? Nós temos que ficar debaixo da vontade de Deus. Porque, olha, meu irmão, olha, minha irmã, uma coisa nós precisamos aprender, né? Se eu quero viver debaixo da dependência de Deus, então eu tenho que aprender que eu sou dependente. É igual uma criança, não é? Como é que é uma criança? Você deixa a criança atravessar a rua sozinha? Você deixa? Você não deixa. Mas olha, ela não quer atravessar sozinha? Ela quer atravessar sozinha. Mas você não pode deixar. Entende? Você pega uma criancinha, né? Quando você vai dar comida para aquela criancinha, você deixa ela comer sozinha? Ora, se ela puder comer sozinha, você deixa, não deixa? Se ela não puder, você não deixa. Agora, quando ela vai comer, se ela é pequenininha, o que você faz? Você dá garfo e faca para ela? Você não dá. Você não dá garfo e faca. Você dá o quê? Você dá uma colher. Não é verdade? Agora, quantas vezes, quando a gente menos percebe, aquela criança pega um garfo, pega uma faca e você vai lá correndo, não, faca não, você se machuca, você... Não é? Então, Deus age conosco dessa maneira, com esse cuidado, né? Com esse cuidado, com esse carinho. Então nós temos que aprender a viver na dependência, né? Na dependência do Senhor. Não é aceitar qualquer convite, entendeu? Mesmo que aparentemente seja bom, né? A Bíblia diz, né, que há caminhos, né, que ao homem parece ser bom, parece, mas o fim é de destruição. Então nós temos que tomar cuidado. O convite de Faraó
Inicialmente foi bom. Foi bom, sim. Entendeu? Foi bom. Agora, tinha um prazo. Tinha um prazo. 4 anos. 4 anos. Entendeu? E eles foram ficando, e conforme eles foram ficando, o que foi acontecendo? Eles foram atrapalhando a promessa. Eles foram atrapalhando. Foram atrapalhando a promessa. Entendeu? Eles foram se distanciando de Deus. Eles foram enfraquecendo a sua vida espiritual. Né? Nós, meus amados irmãos, temos um problema, né, na nossa vida com Deus, que deveria ter uma mudança, né, radical, que nós deveríamos aprender a conviver com Deus também, em todos os momentos, com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Né? Então, quando nós estamos bem, quando está tudo bem, né? Quando está tudo correndo às mil maravilhas, quando o vento está a favor, então, o que a gente faz? A gente diminui a oração, a gente diminui a leitura da palavra, a gente diminui o compromisso, né? A gente afrouxa o ministério. Nós fazemos tantas coisas que não deveríamos, né? Aí, quando, como se diz, né? Desculpe o termo, né? Quando o calo aperta, né? Quando a situação fica contrária, quando o vento vem, né? É o vento contrário, a palavra contrária, a situação contrária, aí nós, né, começamos a nos lembrar que nós temos um Deus, né? E aí nós oramos mais, nós vamos mais para a igreja, né? Nós participamos mais e tal, né? Isso é algo que precisava ter uma mudança, né? Uma mudança na nossa vida. Entende? Uma mudança, né? Porque se eu estou triste, eu vou buscar a Deus. Se eu estou alegre, não vou buscar a Deus? Não preciso. Entende? Então, se está tudo correndo bem na minha vida, eu dou aquela relaxada. Agora, se não está tudo correndo bem na minha vida, então, aí sim, eu tenho Deus e tal, eu vou... Não. Nós temos que aprender que é através da dependência de Deus que diariamente eu e você vamos recebendo a revelação. A revelação de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer fazer. Entende? As promessas. As promessas. Olha, eu vou garantir para você. Não existe uma pessoa no reino de Deus, uma pessoa que aceitou Jesus que não tenha promessas. Entendeu? Que não tenha promessas. E não é promessa só da vida eterna, não é promessa aqui. Aqui. É garantia. É garantia da palavra. Entendeu? As promessas começam aqui. As promessas. Então, né? Se Deus nos prometeu algo, né? E ainda não aconteceu, vai acontecer. Você não vai morrer antes que essa bênção aconteça. Você não vai morrer. Não vai. Entendeu? Por quê? Porque está escrito: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Não vai passar. A palavra de Deus não passa. Então,
Nós temos promessas de Deus, entende? Nós temos promessas sobre a nossa vida, nós temos promessas sobre a nossa família, né? Nós temos uma promessa de ter uma vida abençoada, de ter uma vida digna. Nós temos a promessa de ter a paz que excede a todo entendimento. Nós temos a promessa de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós temos a promessa, entende? De que o Espírito Santo será o grande consolador diário da nossa vida. Nós temos a promessa que o Espírito Santo será o nosso companheiro nessa grande jornada que é a vida, até o último dia, até o último suspiro. Então, não é qualquer ou nenhum convite que vai atrapalhar ou postergar o cumprimento dessas promessas de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, fica firme, né? Fica firme no Senhor. Amém? Busque cada vez mais o Senhor. Viva cada vez mais na dependência de Deus, né? Na dependência. Coloque a sua vida, coloque a vida da sua família nas mãos do Senhor. Amém? Cresça na graça, no conhecimento de Deus. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Jejue. Faça a leitura da palavra do Senhor. Busque a Deus. Porque, olha, o mundo cada vez mais está se tornando mais mundo. Entende? E nós, então, para a gente resistir os convites de Faraó, né? Nós temos que nos tornar cada vez mais servos, cada vez mais amigos do Senhor. Somente desta forma é que nós estaremos nos capacitando para resistir os convites que aparentemente, que inicialmente, pode, aos nossos olhos, ser muito bom, mas se vai atrapalhar a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós não devemos aceitá-lo. Amém? Que Deus, pois, possa nos abençoar, né? E nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você puder, né, fazer essa oração todos os dias pela manhã, não é uma reza. Você pode trocar as palavras, né? É uma oração que Deus colocou no nosso coração e muitos estão já compartilhando, né? Que resume bem a nossa situação diária. É pequena, muito simples. Então diz assim: Senhor meu Deus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Afasta da minha vida homens e mulheres que tentarem me prejudicar. Fecha a boca do leão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você possa fazer essa oração todos os dias quando você for iniciar o seu dia. Se quiser usar outros termos, né? Outras palavras, não tem problema nenhum, mas sempre usando essa forma. Homens e mulheres, envia, aproxima, e homens e mulheres, afasta. Entendeu? Fecha a boca do leão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Senhor, e te pedimos, Pai, que sobre a nossa vida apenas se cumpra as tuas promessas.
As promessas do Senhor, elas não vão cair por terra, mas elas se cumprirão na vida de cada um dos teus filhos, que são chamados segundo o poder e autoridade do teu nome. Ó Senhor, manifesta o teu poder, a glória do teu nome, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, para operar nesta hora, Senhor, ó Deus, o poder e a autoridade da tua palavra. Ah, Pai, que esta palavra possa cair e possa germinar no mais profundo do coração dos teus filhos. Pois é o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós, como servos de Deus também, meus amados irmãos, nós temos que aproveitar e orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa pátria, orar pelo nosso presidente, orar pelas autoridades constituídas, para que o nosso Brasil saia o mais rapidamente possível de todas essas situações complicadíssimas que nós estamos vivenciando esses dias. Amém? Então, que Deus tenha misericórdia da pátria brasileira, né? Que haja um entendimento entre as autoridades e que os mais desfavorecidos não venham a pagar um alto preço por conta de uma situação tão calamitosa que nós estamos vivendo. Então, que você ore, meu irmão, que você ore, minha irmã, né? Que você possa dobrar o seu joelho e clamar a Deus para que Deus livre a nação brasileira, porque há muitas pessoas morrendo, mas não é morrendo da Covid, não é morrendo por falta de vacina, estão morrendo de fome, entende? Tem muita gente que não tem o que comer, e isso não é de agora, isso já era antes da pandemia. Muitas pessoas estavam morrendo de fome, entende? Então, hoje a situação piorou, e piorou em muito, né? Então, nós, como servos de Deus, temos um compromisso e temos uma responsabilidade de orar ao Pai, pedir a Deus para que Deus possa vir sobre essa nação maravilhosa que é o Brasil e abençoar, né? E abençoar o povo brasileiro para que nós todos tenhamos uma vida digna e possamos ter o acesso livre ao pão nosso. Amém? Que Deus, pois, abençoe a todos nós em nome de Jesus. Olha, eu estou aqui com o meu olhinho aqui consagrado. Amém? Nós vamos orar. Você que tem um pedido de oração, né? Eu também tenho um pedido de oração. Eu estou com uma pessoa da família lá em Salvador, na Bahia, né? Uma pessoa que está com problema da Covid, está entubada, né? E nós estamos orando, pedindo a Deus para que Deus possa derramar do seu amor, a sua bondade sobre a vida daquela senhora e possa restaurar a sua saúde. Amém? Então, se você tem alguma causa, se você tem alguma situação, né, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, eu vou ungir aqui a minha testa aqui, né? Com esse ato, é como se eu estivesse ungindo a testa de todos os que estão nos ouvindo agora ou em outra oportunidade. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós, Senhor, levantamos a nossa voz diante do trono de Tua graça, ó Senhor, para Te pedir pela pátria brasileira,
pelo Brasil. Ó Senhor, o Brasil está passando por momentos dificílimos, Senhor. Ó Pai, não só por conta dessa pandemia, esse vírus, Senhor, ó Deus, mas também por muitas e muitas outras situações que têm trazido muitas enfermidades e muitas, Senhor, situações degradantes sobre o povo brasileiro. Então nós te pedimos, Senhor, que tu possa estender a tua mão sobre a pátria brasileira, amarrar, Senhor, esses espíritos malignos, Senhor, amarrar o império da maldade que foi destinado, que se levantaram, Senhor, contra esta pátria, ó Deus, para trazer as trevas, para trazer a escuridão. Sejam eles amarrados, repreendidos, Senhor, em nome de Jesus, e que a luz possa iluminar o coração, ó Deus, dos nossos governantes, para que, Senhor, tenhamos saídas, alternativas, que possam trazer bem-estar para a nossa pátria. Ó Pai, a todos que nos ouvem agora, Senhor, e que necessitam do teu milagre, que tu possa estender a tua mão de poder, a tua mão de amor, ó Senhor, e operar agora milagres e maravilhas. Ah, Senhor, o que está no coração dos teus filhos, concede agora, pelo poder e pela autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, eu também te peço para aquela senhora lá em Salvador, Senhor, mamãe da Poliana, esposa do nosso sobrinho, meu Deus, que tu possa, Senhor, enviar agora uma palavra de cura, uma palavra de vida e mudar aquela situação. Aquela situação. Nós não aceitamos, nós repreendemos todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus. E que aquele pulmão, Senhor, e que aquele corpo, aquela vida possa reagir, ó Deus, de forma boa, perfeita e maravilhosa, através do toque do Santo Espírito do Senhor. Ó Pai, aceita, pois, a nossa gratidão e opera milagres e maravilhas na vida dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus possa, abençoar a sua vida, que Deus possa te dar um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoada, uma vida digna, uma vida próspera, uma vida na dependência do Senhor. Aleluia! Somos a Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio e teremos o prazer de receber você agora, amanhã, o nosso culto, ou então na Rua das Opalas, número 35, em Rocha Miranda, na nossa sede. Amém? Vai ser bênção do Senhor. Também, sábado, teremos um trabalho maravilhoso com as irmãs, com as mulheres, pela manhã e pela tarde. Pela manhã teremos a pastora Thelma Bueno e à tarde teremos a pastora Rossana. São duas mulheres de Deus abençoadas que estarão lá trazendo a palavra do Senhor. Então, se você quiser dar o prazer da sua visita, estaremos lá de portas abertas para recebê-las. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Que todos digam amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até terça-feira que vem, às 21 horas, se Deus assim nos permitir.